Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui agora. A gente estava vendo, vocês viram nas aulas passadas como funciona, né, o condicional, as estruturas de condição. Aqui a gente viu alguns operadores simples, então aqui comparando duas variáveis, né, qual é maior do que a outra. Algo muito importante que a gente passou a ver agora é a questão da indentação, né, respeitar sempre essa hierarquia aqui, ó. Então comecei com o if, estou aqui dentro do bloco do if, eu dou um tab aqui, né, dou um tab aqui, vou ali no meu teclado, trago tudo que eu quero que fique dentro do if, tá vendo? Eu respeito sempre essa nova posição aqui, tá? E tudo que eu quero e quando eu quero que meu if termine, né? Eu volto pra linha aqui, ó. Eu tiro o tab, eu volto aqui pra linha próxima ao if. Eu volto uma casa, né? Eu volto uma hierarquia, tá bom? Então, para a gente dizer que a gente vai começar um bloco, a gente coloca sempre esses dois pontos aqui, ó. Então aqui é o meu if, aqui é o operador, é o que eu estou testando, né? Ou o meu teste lógico, tá? Aqui é o teste lógico que eu estou fazendo. E aqui eu estou dizendo que vai começar um bloco de comandos, tá bom? Vai começar o bloco do meu if. E esse bloco do if, ele fica dentro de uma hierarquia, então eu tenho que identar. Quando eu termino, eu volto à indentação, beleza? Então, aqui nesse caso, esses dois prints eles só vão ser executados se A for maior do que B, tá? Então a gente viu isso nas últimas aulas. Caso você não lembre, volte aí nas aulas passadas porque você vai conseguir recapitular. Esse aqui é o notebook que a gente tem feito juntos, tá? Eu vou deixar esse notebook liberado para você aqui na aula. A gente vai terminar a estrutura de condição nessa aula aqui agora. E vou deixar também alguns exercícios que você pode fazer. Os exercícios não têm resposta. Então, eu vou deixar um e-mail. Se você quiser, mande para mim o link aí do seu notebook com as respostas do exercício que eu vou estar comentando para você, beleza? Eu vou deixar uns vídeos comentados com esses exercícios, eu desenvolvendo esses exercícios e comentando esses exercícios, mas isso eu passo o endereço do vídeo um pouco à frente, tá bom? Então aqui a gente viu a estrutura simples do if, né? Aqui a gente viu a estrutura já do if e o else, né? O se e o se não. Aqui a gente viu o if, o else e o else if, né? Uma condição ali no meio do if e do else. E agora, o que eu quero que você veja é que a todo momento a gente está testando apenas uma condição, mas a gente pode ter duas, três, quatro, várias condições num mesmo if, tá? Então vamos lá, vamos ver como que são esses operadores. Supomos que Vamos supor que eu sou uma empresa que vai abrir crédito para alguém, tá? Vamos pensar nesse problema. Eu sou uma empresa que eu quero abrir crédito para uma pessoa. E para abrir crédito para uma pessoa, essa pessoa ela tem que ser maior de 18 anos e na minha empresa, para ter crédito comigo, ela precisa ter um salário de R$ 2.000, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui idade igual. Vou criar aqui uma variável, idade igual a 18, idade igual a 19. Vou botar aqui que a pessoa tem 19 anos, tá? E o salário dessa pessoa, eu vou colocar que ele é de R$ 2.000, tá bom? Agora eu quero testar, por exemplo, se a pessoa ela é maior do que 18 anos. É o primeiro teste que eu quero fazer, tá bom? Então vamos lá. Se a idade for maior que 18, certo? Maior ou igual, né? Lembra do maior ou igual? Maior ou igual a 18. Então, print crédito liberado. Deixa eu botar direitinho com acento aqui, ó. Crédito liberado. Beleza? Se não, print crédito não liberado. Beleza? Então aqui, ó, eu estou testando. Se a idade dessa pessoa for maior do que 18 anos, o crédito está liberado para ela. Se não, o crédito não está liberado. Mas como eu falei no início, vamos esperar que vai dar a resposta aqui para gente. Mas como eu falei no início do nosso problema, eu tenho duas condições para testar. Eu quero saber se a idade é maior ou igual a 18 e qual é a outra condição que eu botei. Ela tem que ter um salário maior do que 2.000, maior ou igual a 2.000, né? Então, ó, só da gente falar, a gente já consegue escrever a condição, a gente já consegue escrever essa linha, ó. Eu quero saber se a idade é maior ou igual a 18 e salário é maior ou igual a 2.000. Então, olha só, esse AND aqui, ó. Esse AND significa que a idade precisa ser maior ou igual a 18 e o salário precisa ser maior ou igual a 2.000. Tá vendo?
Então, assim, a gente consegue fazer uma condição composta, né? A gente consegue testar duas coisas no mesmo if, tá bom? Então, aqui ele só vai imprimir se as minhas duas condições forem atendidas. As duas condições precisam ser atendidas para imprimir esse crédito liberado aqui, tá bom? Nesse caso aqui né? Porque a gente tem idade 19 e salário igual a 2.000. Vamos rodar. Beleza, crédito liberado. Agora vamos supor que o salário desse cara é 1.500, tá? Então eu alterei aqui o salário dele agora é 1.500. Vou rodar isso daqui de novo. Crédito não liberado agora, tá vendo? A idade, ela é maior do que 18. Beleza. Então essa condição aqui ela tá aceita. Mas eu tenho um end aqui que diz o seguinte: eu preciso que as duas condições sejam aceitas, tanto essa condição aqui quanto essa condição aqui. E nesse caso não foi. Nesse caso aqui, só a primeira condição foi satisfeita. Então, como o salário dele não é maior ou igual a 2.000, o crédito não foi liberado. Beleza? Então, assim a gente faz as condições. A gente pode ter duas condições. Tá? Agora, eu poderia também dizer que ou a idade dele tem que ser maior do que 18, ou ele pode ter um salário de 2.000. Vamos imaginar que ele é um youtuber, ele tem 14 anos, mas ele já tem um salário maior ou igual a 2.000. Eu quero que esse cara seja meu cliente, mas ele não tem 18 anos. Ou ele tem 18 anos, ele já tem mais do que 18 anos, mas o salário dele não é maior do que 2.000. Tudo bem, mas se ele já tem mais do que 18 anos, eu tenho um crédito para ele também. Ou seja, pelo menos uma das duas condições, se for verdadeira, eu quero oferecer um crédito para ele. Então, a gente tem um outro problema. Ó, vou fazer isso aqui de novo. Idade é igual a 19, salário é igual a 1.500. E agora eu quero testar se a idade dele é maior ou igual a 18, ou o salário maior ou igual a 2.000. Ou seja, se essa ou essa condição forem aceitas, ele vai executar o que está aqui dentro do if. Percebam, prestem sempre atenção nisso, tá? Prestem sempre atenção na indentação. Então, se a idade for maior ou igual a 18 ou o salário for maior ou igual a 2.000, então eu vou dizer aqui ó, que o crédito está liberado. Beleza? Se não, crédito não liberado. Então, aqui, diferente daqui, aqui eu preciso que olha aqui o OR, tá vendo? Ou essa condição sejam satisfeitas. Aqui eu preciso que as duas sejam satisfeitas. Então aqui ele só vai entrar aqui se essas duas condições forem satisfeitas, se a idade for maior ou igual a 18 e o salário for maior ou igual a 2.000. E aqui ele vai entrar aqui se pelo menos uma dessas duas condições forem aceitas. Ou o salário, ou a idade dele tem que ser maior do que 18, ou o salário tem que ser maior do que 2.000. Então, ó, o crédito aqui é liberado, tá vendo? O crédito aqui é liberado. Apesar do salário dele não ser maior ou igual a 2.000, a idade dele é maior do que 18, tá? Então percebam a diferença do AND e do OU, tá? Isso aqui pega muita gente, dá muito problema em programa por conta disso. Então, prestem bastante atenção nisso e pratiquem bastante com o exercício que eu vou deixar para vocês, tá? A gente pode ter vários OUs aqui. Eu poderia dizer a idade dele por exemplo, eu poderia dizer que a idade dele, que ele sabe a idade dele, o salário, e poderia dizer também aqui há quanto tempo ele trabalha. Tempo no emprego. E aí eu vou dizer que ele tem 300 dias de emprego. Ele está trabalhando há quase um ano, né? Então ele tem 300 dias aqui. Então a idade tem que ser maior do que 18, ou o salário tem que ser maior do que 2.000, ou o tempo de emprego dele tem que ser pelo menos maior do que 100 dias, tá? Então olha só, ou, e eu posso ter vários ous, tá bom? Posso ter vários ous. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso, tá? Claro que a gente pode melhorar isso daqui, né? Lembra que eu posso perguntar para a pessoa qual a idade dela? Então eu vou botar aqui, ó, idade é igual. Lembra do input? Então vamos lá. Digite sua idade. E aqui eu vou botar o salário. Digite
o seu salário. Vou fazer o mesmo teste, só que agora com input. Ó. Se a idade for maior ou igual a 18 e o salário for maior ou igual a 2.000, estou voltando para o exemplo do E, porque essa é a condição do meu problema. Para eu abrir crédito para uma pessoa, eu preciso que ela tenha mais do que 18 anos e que o salário dela seja maior do que 2.000. Na minha loja, tá? Então, ó, se idade maior que 18, maior ou igual a 18 e salário maior ou igual a 2.000, o crédito dela, crédito liberado. Se não, crédito não liberado. Beleza? Vamos rodar isso aqui, ó. Só que vai dar um erro. Você já consegue pensar por que vai dar erro? Vamos lá. Digite sua idade, vou botar aqui 18. Qual é o seu salário aqui? Eu vou botar 2.500. Opa, olha o erro, ó. Caramba, deu um erro, tá vendo? Quando dá type error, ficou vermelho, já sabe que é problema. Então aqui deu um erro. Vamos ver qual é o erro que ele está dizendo, ó. Maior ou igual não é suportado entre string e inteiro. Tá vendo? A gente não pode comparar uma palavra com um número. Então o erro está aqui, ó. Ele está dizendo que eu estou tentando comparar uma palavra com um número. Lembra que quando a pessoa faz o input sempre vem, né, ela está digitando ali no teclado, é sempre uma palavra, a gente precisa converter isso para inteiro, lembra disso? Então eu vou colocar aqui meu int, ó, int. Converti a idade para inteiro. E aqui o salário também. Nesse caso eu vou colocar o salário como inteiro, mas a gente poderia colocar ele como float. Vai que a pessoa coloca o salário quebrado, né, um tamanho, um valor decimal, tá? Então aqui, digite sua idade, eu vou botar 18. Digite seu salário, eu vou botar 2.500. Agora sim, ele conseguiu comparar, porque agora são números, né? Agora como eu botei o inteiro aqui, agora sim são números. Ele conseguiu comparar e aí ele fez ele liberou o crédito aí para o meu cliente, porque ele atende as duas condições, tá? Faça esse exemplo aí utilizando um ou e vá testando, faz os inputs e vai testando aí você, vai brincando com o código. Isso é muito bom, muito importante, tá? Vamos supor que agora esse meu controle aqui, eu quero que ele seja acessado apenas pelo administrador do meu sistema. Eu tenho um administrador no sistema, ele precisa logar ali com usuário e senha e só esse cara que vai conseguir verificar se o cliente tem crédito ou não. Geralmente isso acontece, né? Você tem um administrador do sistema, ele verifica ali algumas pessoas no sistema têm funções diferentes e o administrador que vai ficar responsável, nesse caso, para verificar se o cara tem crédito ou não. Então eu vou pedir para o administrador digitar, por exemplo, a senha. Tá? Ele vai entrar com login e senha e eu vou verificar se ele pode acessar o meu sistema. Beleza? Então olha só. Login, cria a variável login e vou pedir para a pessoa digitar o login dela. Digite o seu login. E senha, eu vou pedir para a pessoa também digitar a senha dela. Digite sua senha. Beleza? Então aqui estou pedindo para a pessoa digitar o login e a senha. E eu vou verificar se o login e a senha são é o login e senha do usuário administrador. Então eu vou verificar aqui, ó. Se login é igual admin e a senha é igual 1, 2, 3, 4, então, ó, o que eu quero fazer? Vou dizer que o acesso está liberado. Acesso liberado. Se não, acesso negado. Tá vendo? Então aqui eu pedi para ele digitar o login, pedi para ele digitar a senha e aqui eu estou comparando. Eu quero que o login seja igual a admin, que é o que eu defini aqui como o meu usuário administrador, e a senha desse meu usuário, 1, 2, 3, 4. Isso eu defini direto no sistema. Pessoal, pausa. Isso não se faz na vida real, de definir a senha direto no sistema, tá? Geralmente isso vai puxar de um banco de dados e tal, mas ainda não é hora de tu saber disso, esquece isso, beleza? Geralmente aqui passa por um hash, a gente vai criptografar as informações e tudo mais, mas esquece para isso. Pensa só na função acadêmica aqui, que é te mostrar que você pode testar duas coisas juntas, tá bom? Beleza, voltando da pausa. Então aqui o login igual a admin e a senha igual a 1, 2, 3, 4. Se o cara digitar isso, eu libero acesso, senão eu vou negar o acesso. Então vamos lá. Digite seu login. Admin.
digite sua senha 1, 2, 3, 4. Beleza, acesso liberado. Vamos tentar de novo para ver se vai dar o erro. Digite seu login, admin, digite sua senha 5555. Acesso negado. Beleza, show. Nosso problema está ficando legal. Só que ao invés de eu printar acesso liberado, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele verifique a idade da pessoa, do cliente, verifique o salário do cliente, e aí, na verdade, se o acesso estiver liberado, eu quero que ele informe a idade do cliente, informe o salário do cliente, e aí o sistema vai verificar se esse cliente ele tem crédito liberado ou não. Ou seja, eu quero que isso aqui tudo aconteça, tudo isso aqui aconteça, se o acesso estiver liberado, ou seja, só aqui dentro, né? Então, olha que legal. Quando você faz um if e você cria os dois pontos aqui, a partir do momento que você identa aqui, tudo que tiver aqui dentro antes do else, ele vai fazer, tá? Tudo que tiver aqui dentro do if, você pode ter milhares de linhas de código. Ele só vai fazer essas milhares de linhas de código se ele entrar nesse if. E é justamente isso que a gente quer fazer. Então eu quero aqui, ó, primeiro, se o login for igual a admin e a senha for igual a 1, 2, 3, 4, eu vou dar uma mensagem de boas-vindas para a pessoa. Seja bem-vindo, tá? E aí eu vou começar a minha rotina de verificar se, já que agora esse usuário ele pôde acessar, ele é realmente o admin, eu vou começar a minha rotina aqui para verificar se o meu cliente, para ele verificar se o cliente pode ter acesso ao crédito. Então a primeira coisa que eu vou fazer, pegar a idade do cliente. Idade é igual input, digite sua idade, tá? Salário. Então, já que é o nosso administrador que está fazendo, não é digite sua idade, né? Vou botar aqui, digite a idade do cliente. Salário. De novo, vou converter para inteiro. Digite o salário do cliente. Beleza? E aí vou verificar se a idade for maior ou igual a 18. Caramba, Anderson, você está colocando um if dentro de outro? Sim, você vai fazer muito, muito isso. Perceba o seguinte, quando você abre um if, voltar ao que eu estava falando aqui agora, colocou os dois pontos, fez a indentação, é como se você tivesse um outro programa aqui dentro. Então você pode ter um outro if, você pode ter quantos ifs você quiser aqui dentro. Isso se chama um if aninhado, você tem um dentro do outro, tá bom? Então esse if aqui, ele só vai executar, assim como tudo que tiver aqui dentro, se essa condição aqui for aceita. Essa condição aqui sendo aceita, a gente entra aqui e executa tudo que estiver aqui dentro, até mesmo se estiverem outras condições. Aqui no caso, eu posso pular a linha também para ficar mais legível. Ó. Aqui no caso, se a idade for maior ou igual a 18 e o salário maior ou igual a 2.000, eu vou liberar o crédito para ele. Crédito liberado. Se não, e olha só que interessante, ó, o meu else, esse meu else aqui, ele está aqui dentro. Então ele pertence a esse if. Diferente desse else aqui. Ó. Esse else está mais para fora, tá vendo? Ele pertence a esse if aqui. Ó. Então esse se não é desse, tá? Isso é muito importante. Você precisa estar muito ligado nisso. Então, ó, se a idade for maior ou igual a 18 e o salário maior ou igual a 2.000, print crédito liberado. Se não, print crédito não liberado. Vou apagar esse espaço aqui, ó. Só botei espaço mesmo para vocês verem que a gente pode ter várias coisas aqui dentro. E olha só como ficou legal a nossa estrutura. Olha que código enorme que a gente já fez juntos. Então aqui a gente está comparando, login e senha, a gente dá um bem-vindo. E aqui, ó, nada mais, nada menos que tem aqui dentro é isso daqui, ó. Tá vendo? Eu poderia ter dado um Ctrl C nisso aqui tudo e dar um Ctrl V aqui, ó. Tá? Então vamos rodar. Ó, a primeira coisa que vai perguntar no nosso sistema é o login. Então eu vou botar aqui que o meu login é o admin. Vou dar um erro aqui de cara, vou colocar que a minha senha é 5555. Acesso negado. Já era, não fez nada. Já não entrou aqui, ó, não deu essa condição, ele já vai pular para o else, ó, acesso negado. Não fez mais nada. Beleza, vamos rodar de novo agora com a senha certa. Admin 1, 2, 3, 4. Agora, o que eu tenho, quando eu der um enter aqui, o que ele tem que me fazer? Ele tem que me dar um seja bem-vindo, porque o meu login e senha estão certos, e começar a perguntar os dados do cliente. Agora é uma outra rotina. Então, ó, seja bem-vindo. Show. Digite a idade do cliente. 19.
digite o salário do cliente, 2.600. Crédito liberado, nosso programinha acabou, a nossa rotina acabou. Então percebam que isso de colocar um if dentro de outro é muito utilizado. O que vai contar muito aqui é essa indentação, então respeite essa indentação. Você pode pular linhas aqui, ó, não tem problema nenhum, se você prefere, para deixar o seu código mais legível, não tem problema algum, tá? E aqui dentro do if, tanto aqui dentro desse if poderia ter um outro if aqui também que testaria outra coisa. Então, assim, a gente vai fazer muitos problemas assim. Fique com isso na mente. Assim. Você pode ter vários ifs fazendo várias coisas, um dentro do outro, não tem problema nenhum. Você pode, depende muito do que você quer testar, tá bom? Então, sempre de cima para baixo, mantendo essa ordem e indo passo a passo no teu problema, pegando um problema muito grande, né? E dividindo ele em problemas muito menores. Juntos aqui, por exemplo, se eu te falasse que a gente ia criar uma rotina onde o cara ia entrar com usuário e senha e ia verificar se o cliente ele pode ter um crédito liberado, parece algo muito grande, né? Mas se a gente dividir isso por partes em problemas menores, você viu que a gente fez isso aqui na tranquilidade, beleza? Então, com isso você já viu o básico de estrutura de condições. Claro que a gente vai ver mais coisas conforme vocês forem vendo outros elementos da linguagem Python, mas por enquanto é só. Obrigado, pessoal.